Fala, meu povo, mais um episódio do Pod Esporte começando. Pod Esporte de número 50. Pod Esporte que é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast em São Paulo. Se você ainda não conhece, vai lá no site deles, www.olapodcast.com, e confere a quantidade absurda de podcast que tem lá ainda. Tem muita coisa legal, muito conteúdo bacana. A gente também está no YouTube. Falando no YouTube, se inscreve, joinha, lembrete, tudo aquilo que a gente precisa fazer para que o conteúdo chegue até você. A gente também está no Spotify e no Deezer, tá bom? Para esse episódio em especial, episódio número 50, nasceu um filho que, vou te falar, viu? Uma pessoa que a gente já está namorando aqui faz tempo para trazer no Pod Esporte. É uma atleta paralímpica, tem uma história de vida incrível. Eu costumo dizer que, se a gente for personificar a palavra resiliência, se chama essa pessoa. Então, a gente tem muito orgulho de receber aqui no Pod Esporte hoje Verônica Hipólito. Seja muito bem-vinda. Nasceu! Ave Maria, aleluia. E aí, como é que tá? Tudo Tô tranquilo? me tremendo. Pelo amor de Deus. Não, eu que tenho que tremer porque estou diante de uma estrela do esporte nacional. Ué, não estou mentindo, é verdade. Né? Medalhista paralímpica, medalhista pan-americana, empreendedora, vencedora da vida. Que Já mais temos que fazer um grupinho no WhatsApp, chamar mais uma galerinha. Vamos, mas você é administradora do grupo. Pronto. Não vai dar muito certo. Mas, tô muito feliz que você tá aqui. Obrigado pelo convite. Sei da sua correria, saiu correndo treino, passou em casa, almoçou, tá aqui, feliz da vida. Com certeza viria, já tava lá no carro, pego carona com o meu treinador. Já tava falando assim, não, corre aí que eu preciso chegar a tempo, bora lá. E cheguei, tô muito feliz de estar aqui. Já tava ansiosa, fiquei feriado assim, ansiosa pra conseguir vir e deu certo. Que bom, cara, que bom, porque acho que a gente tem muita história pra contar aqui, você tem muita história pra contar aqui. Né, acho que como o esporte transformou a sua vida, né, como hoje a sua vida se confunde com a do esporte, né? Não tem como a gente tirar esporte paralímpico, Verônica Hipólito, da mesma frase praticamente, porque você é uma pessoa que realmente é uma atleta que levanta a bandeira do esporte paralímpico, que carrega essa bandeira. Então, vamos começar do começo, vai? Bora lá. Como é que o esporte entrou na sua vida? Com quantos anos? Desde o começo você queria praticar esporte? Como é que foi isso tudo? O esporte, ele sempre esteve na minha vida. Não tem uma data, uma idade, um momento que eu me lembre assim, foi aqui que eu comecei o esporte. Na verdade, eu sempre estive nele. O meu pai e minha mãe são professores, mas eles eram atletas. E aí eles sempre acreditaram, e é o que eu acredito, que o meu irmão acredita, que o esporte, ele é muito mais do que uma medalha. A medalha faz parte da jornada. Só que a jornada é muito maior. Então, existe a questão de educação, cidadania, inclusão, enfim. O importante é que eu passei por quase tudo, inclusive hand. Jogou handball? Era horrível, meu querido. Não, ninguém é horrível no handball. Às vezes não nasceu com muito talento. Então, eu não nasci para a maioria das coisas. Então, assim, eu passei por atletismo, judô, natação, polo, hand, basquete, vôlei, tênis de mesa, tênis de campo, taekwondo, capoeira, passei por tudo que você imaginar, era péssima em tudo. Mas aonde isso tudo, Verônica? Em Santo André. Em Santo André? Eu falo Santo André, fiz tudo por lá. Mas é legal, eu perguntei isso porque é legal, porque se você tem uma cidade que oferece isso tudo para as pessoas, para os seus cidadãos, né? Poderia oferecer, né? Poderia oferecer, só não tenho filtro em relação a isso. Eu me considero uma pessoa muito privilegiada, porque onde eu moro, eu sempre morei nesse lugar, próximo de nós tem um clube, que é um clube particular, você tem que se associar, que é o Clube Atlético Aramaçã, e lá tem tudo para fazer. Então tudo lá no Aramaçã. Tudo no Aramaçã. Algumas coisas no Della Antônia, quando tinham algumas outras atividades lá, mas a maioria no Aramaçã. Na escola eu queria fazer tudo e meus pais sempre incentivando. Vai pra cima. Então vamos fazer a correção. Não era, por exemplo, a Prefeitura de Santo André que oferecia isso tudo. Era um clube particular. Inclusive, é uma coisa que eu cobro muito deles hoje em dia. Quando vem homenagens pra mim, quando vem falar comigo, eu fico assim, ok, primeiro, essa homenagem vai ficar aqui?
vai ficar nessa noite, vai ser nesse jantar, porque se ficar eu não vou. Entendi. Essa homenagem vai ficar nessa plaquinha, a gente vai fazer algo, porque se for pra ficar só nessa plaquinha, eu não vou receber. Entendi. Me manda por correio, que é mais fácil. Então eu sou bem direta com isso. Inclusive nós, filhos do ABC, né? Sim. ABCDMR. Eu acho que todo o ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, que é a grande São Paulo, tem uma condição gigante de fazer o esporte acontecer lá. E a impressão que eu tenho é que fecham os olhos. Como há pouquíssimo tempo se teve coisas enormes em São Bernardo, em Santo André e São Caetano. São Caetano eu lembro, se eu não me engano, se eu estiver errado, alguém vai corrigir aqui no chat. Na época do prefeito Tortorello, pode ser? Eu acho que Tortorello, da família Tortorello. Foi quando se investiu muito em esporte. Tanto é que São Caetano, futebol de São Caetano chegou às finais do campeonato da Copa João Avelange, se eu não me engano. Sim. Tinha time de tudo que você possa imaginar. São Bernardo, eu moro hoje em São Bernardo, desde a época que eu vim jogar em São Bernardo, porque existia a equipe de handball, que era, né, a Universidade Metodista, em parceria com a Prefeitura de São Bernardo. O Banespa do vôlei, né, durante muitos anos ficou em São Bernardo. Então, assim, a gente tem 1 milhão de basquete feminino. Santo André tem o basquete feminino, tinha a Pirelli também. A Pirelli lá pra trás. Então, nossa, era gigante de tudo. Boa parte da geração de prata do vôlei estava em Santo André, treinava em Santo André. E o que aconteceu? Para onde foi? Então, me dói muito, assim, eu ter sido uma pessoa privilegiada, ter tido acesso ao esporte do jeito que eu tive, por ser privilegiada, porque os meus pais sempre acreditaram no esporte, e ver hoje o pessoal, assim, campo abandonado, destruíram uma pista para fazer um prédio, o prédio não aconteceu. Nossa, tem uma pista gigante em São Caetano. E aí, o que a gente faz? Mas a gente pode colocar um tatame, mas não coloca. Mas tem vários centros, tem dinheiro para construir, tem como fazer parceria. Eles têm tanto orgulho. Eu já vou ficando assim, né? Calma. Vamos ficar calmo. Mas assim, fala-se tanto que o grande ABC é uma das melhores cidades, as melhores cidades para se empreender, que tem tanta empresa lá. Por que não existem as parcerias? De novo, por que a gente não revive o hand, revive o atletismo, revive o vôlei, revive tudo isso? Porque eu sei que público vai ter. Porque todas as vezes que teve alguma competição... Algum evento lá, a galera... Lotava. E assim, nem conhecia, mas aprendia na hora. E era muito legal. Então... Eu sou muito crítica em relação a como tá hoje. Quando o pessoal fica assim, tá bom, Santo André foi eleita agora a cidade sul-americana do esporte. Mas, né? Então vamos fazer acontecer. Vamos fazer com que realmente seja, enfim. É muito complicado essa questão de política pública esportiva, né? Acho que a gente pode, no nosso papo, a gente vai falar... Não tem como a gente fugir disso durante o nosso papo, né? Mas puxando de novo o balão pra cá. De novo, desculpa. Não. Sem problema nenhum. Só pra Geminiana. gente. Não, sempre... Mas o que tem, Geminiana? Eu não sei o que é. Eu falo muito, eu mudo muito. Eu fico assim, não, porque isso, e agora eu vou falar daquilo. Signo desculpa, eu não entendo nada. Não, mas eu só sei falar disso de Gêmeos. Se você perguntar das coisas ascendente, descendente, lua, eu fico... Geminiana? Tá bom. É que fala e vai indo pros cantos, assim, as coisas vão indo, vão fluindo. Mas aí você participou de tudo, né? Isso com qual idade? Eu me lembro desde os meus 5, 6 anos de idade. E aí? Só que praticando assim, tudo, experimentando tudo, todos os esportes, dentro do Aramaçã. Dentro do Aramaçã, mas, por exemplo, natação... Minha mãe e meu pai eram nadadores. Minha mãe parou uma competição achando que eu estava me afogando. Eu não estava. Tava tentando nadar só. Eu estava nadando cachorrinho. Você pareceu que eu estava me afogando? Sinto muito. Desculpa, mãe, né? Desculpa, mãe, mas você errou. Se não era um crawl limpinho, bonitinho, né? Não, mas era um cachorrinho. Aí você participou desse mundo, dessa infinidade de esportes, enfim. E quando que o atletismo surgiu na sua vida e aí você falou, é isso aqui que acontece, é isso aqui que vai ser a minha vida? Antes do atletismo, eu tenho que falar do judô. Porque eu tinha passado por várias modalidades, me divertia, não era boa, mas eu me divertia, mas eu não me via como uma atleta profissional. No judô foi quando
eu comecei a pensar nessa parte de ser profissional, de querer ganhar mesmo. E tinha tudo pra não dar certo, porque eu era pequenininha, magrinha de tudo, só tinham homens na turma, mas eu queria, e naquela época eu aprendi sobre resiliência, mesmo sem saber o que era resiliência. Levava paulada o dia todo. Mal sabia você. Mal sabia o que ia acontecer. Yeah. E aí, nessa época, eu tinha 10, 11 anos de idade. Com 12 anos, eu tinha certeza que eu ia ser uma judoca. Já sonhava em ser faixa marrom e pensando na faixa preta e depois nos dans. Só que com 12 para 13 anos, eu tive um tumor na cabeça. E aí, foi o primeiro tumor. A gente vai E aí, desenvolvendo. resumindo bem, fiz a cirurgia de urgência. E aí o médico falou que eu não poderia voltar pro judô e nem para nenhum esporte de impacto. E eu já tinha praticado quase tudo. Mas por quê? Por causa de bater, de risco de queda? Poderia ter alguns riscos. Então, assim, nenhum impacto do quadril para cima. Nada com bolas, nada de luta. Ele falou que eu não poderia voltar. E aí eu peguei e fiquei triste pra caramba, porque eu tinha conquistado os jogos escolares na época, que pra mim foi enorme. Aí depois eu fui pro estadual do interior e tinha conseguido a colocação pro nacional. E eu não fui pro nacional por causa da cirurgia. E eu falei, não, beleza, mas depois eu vou conseguir voltar. E ele falou pra mim, Verônica, você não vai poder voltar. E com 13 anos isso, né? Muito jovem, né? Pra poder entender tudo isso, sendo que você tinha guinado Foi muito mais fácil entender a cirurgia e o tumor do que entender e aceitar que eu não poderia voltar pro judô. É justamente isso que eu tô falando, não foi nem a cirurgia. Quando eu falei, eu pensei na história de não poder voltar pro esporte que você tinha engrenado. Putz, mas enfim, aí quando você faz essa cirurgia do tumor, retira, imagino que deva se fazer uma biópsia, enfim, para entender a gravidade, o que é. E aí você teve esse momento aí de, vamos dizer, de desilusão esportiva por conta do judô. Exatamente. Né? E aí o que acontece aí daí para frente? Como é que você enxerga o atletismo como uma possível modalidade para você? Nunca enxerguei. Não? Nunca enxerguei o atletismo. Atletismo pra mim era chato, não tinha sentido nenhum. Eu ficava, por que as pessoas ficam correndo assim, saltando? Qual que é o sentido? Igual alpinista, né? Pra que escala? Chega lá em cima e desce. Piada. Eu ficava assim, gente, no vôlei tem um sentido, no handball tem um sentido, no basquete tem, na natação tem. O atletismo não tem sentido. E aí, o meu pai me vendo triste, né? Meu pai e minha mãe, mas meu pai, lá no clube mesmo, no Aramaçã, ele tinha entrado no atletismo. Ah, o seu pai? E ele era nadador. E ele entrou, começou a se encontrar lá, e falou assim, vai ter um festival, domingo, entre 7 e 8 horas da manhã, e eu vou te inscrever. Aí eu nem a pau. Nunca. Primeiro porque atletismo é chato. E segundo... Domingo, 7 da manhã, vamos combinar. Pelo amor de Deus! Pô, peraí, né? E se eu não faço hoje, que eu sou atleta profissional, imagine naquela época. Mas mesmo assim, meu pai e minha mãe me arrastaram, e já que era um festival, era uma competição, queria ganhar. Levei um pau danado, fiquei em último. Mas de corrida mesmo? Corrida. Foram 50, 60 metros na época. Mas foi muito bizarro que eu lembro que eu perdi, assim, levei uma surra danada. E quando eu terminei, eu fiquei assim, eu quero correr. Que maluquice. E eu já sabia que eu queria ser velocista. Nem sabia a palavra. Porque quando eu corri aquela corrida, foi tudo... Era assim, era como se tivesse tudo acontecendo muito rápido e ao mesmo tempo parecia tudo em slow motion, assim, o mundo tinha parado pra mim. Pô, que legal. E eu falei, quero sentir isso mais vezes. E aí eu perguntei pro treinador, o treinador também pegou na minha mão, o Valdemar. Ele tinha pego assim na minha mão e falou assim, você vai vir pro atletismo, né? Eu falei, vou. Então não teve nem ponto de escapar. O cara quis, você quis, enfim. E aí deu tudo certo, deu match. Quanto tempo deu entre a sua cirurgia e essa corrida aí do domingo das 7 da manhã? Deram mais ou menos uns 4 meses, mais ou menos. Foi pouco. Relativamente rápido, né? A gente fala de uma cirurgia, né, de um tumor na cabeça, né?
Aham. Quem não, eu, como leigo, desculpa, aí você vai poder Eu me vou. É corrigir. muito rápido. Porque, assim, eu imagino que uma cirurgia não seja simples, uma cirurgia de tumor na cabeça, né? E com 3 dias eu já tava falando, andando, fazendo amizade com as enfermeiras de cirurgia, isso eu me lembro. Isso é da sua personalidade também, né? De falar, de querer estar... Um churrasco, talvez. Churrasco, talvez. Ó. E aí, daí foi só caminhar pra frente, só as coisas vão acontecendo, e aí você começa no Aramaçã, e aí quando que você vai pra sua primeira competição? Começo como amadora. Então, aquela coisa de vivência, sabe? Você começa mais pra se divertir. Então, não tem dia pra ir, ninguém te cobra. É aquela coisa de segunda, quarta, terça e quinta. Sim, E igual se curso de falta- inglês. Exatamente. Se você faltar, tá tudo certo. O curso de inglês era mais regradinho do que... Curso de inglês não podia vacilar, não. Eu dava um jeito de matar, mas era... Mas e esporte, a pessoa já ficava, não, você não ia hoje, tudo bem. Mas eu queria, eu me divertia muito. E aí eu ficava lá, às vezes, sentada, vendo os outros nos outros dias. E aí eu perguntei pro Valdemar, né? Falei assim, professor, quando é que eu vou poder correr de verdade? Com pessoal grande, pra competição. E ele falou que seria quando eu fizesse 15 anos. Seria em junho de 2011. Em março eu tive um AVC. Como assim? Então, né? Não tinha nada assim. Em março eu tive um AVC. Mas Sem, sem... sem precedentes na minha família, com uma saúde assim, tirando o tumor, uma saúde linda, maravilhosa, incrível. E sem motivo aparente. A gente pesquisou muito na época, e meu pai e minha mãe, professores de história da escola pública, estavam dando aula à noite. Tava eu e meu irmão em casa. Você é o mais velho? Meu irmão é mais velho, é 1 ano mais velho. E eu lembro que por algum motivo eu tava assistindo televisão no quarto dele. Não tinha televisão no meu quarto, tinha uma na sala, uma no quarto dos meus pais e uma no quarto dele, na minha não. Você ainda não tinha o direito, Enfim, não tinha chegado na idade do direito de ter TV em casa. Não tinha meus 15 Não, no quarto. Aí eu tava assistindo no quarto dele, eu lembro de ter passado um formigamento e foi tudo muito rápido e muito estranho, porque eu fiquei consciente boa parte do tempo. Quando eu fui perceber que era alguma coisa errada, eu nem sabia se era um AVC. Achei que era do tumor. Foi quando a faixa de formigamento já tinha passado pelo meu braço. O meu braço estava assim e estava aqui no meu quadril. No meu quadril eu não estava conseguindo mais mover mais a perna, porque pegou o quadril. Nossa. E eu não consegui... Eu sabia o que eu queria falar, só que saíam coisas como pá, má, blá, blá, blá. Saíam coisas assim, muito Nossa, desconexas. cara, que agonia. E o meu irmão tinha 15 anos na época e ele achou que era uma brincadeira de início. Parece que deu um estalo nele, que ele ligou muito rápido. Minha mãe e meu pai atenderam assim muito rápido. E ele falou assim, a Verônica não tá bem. Por algum motivo naquele dia não tinha trânsito. O meu pai veio correndo pra casa. Minha mãe veio correndo de carro. Chegaram e a última coisa que eu me lembro foi estar no carro, com dor, não lembro onde, e meu pai falando assim, eu acho que ela tá tendo AVC. Mais calma, assim. E depois tá no hospital, e aí eu não me lembro muito mais. Eu só lembro mais os olhares de pena. Minha família chegou em peso lá, né? Esses são os piores, Verônica? É muito pior. O olhar de pena? Pô. Porque se não fosse minha mãe e meu pai, eu falo até hoje, talvez eu fosse a menina que teve um AVC e não a menina que conquistou o mundo. Porque eu lembro, assim, o olhar era bizarro. E não era uma pessoa, eram todas. Todas. E vinham sempre acompanhado de falas, tipo, cochichos, muitas vezes. É ela que teve um AVC. Ela só tinha 14 anos, ela teve um AVC. E um tumor. E um tumor, Não então é porque a é. galera não sabia da história inteira. Ficava cochichos como coitadinha, mas tão nova, como se eu estivesse morrendo. E eu ficava querendo gritar assim, eu tô viva. E minha mãe e meu pai sempre me incentivando muito, me afastando dessas pessoas e sempre deixando muito claro que eu não deveria ter dó nem pena. Pelo contrário, a minha mãe, ela ficava assim,
Quando você voltar, quando você sair daqui, você tem que dar o seu melhor em tudo, todos os dias. Mesmo que não seja melhor do que ontem, você tem que dar o seu melhor do dia. E foi nessa época, tem muita gente que acha que isso é falar de palestra. Mas foi nessa época que eu aprendi sobre zona de conforto. Porque minha mãe sentava e conversava comigo. Ela ficava assim, existe uma coisa, Verônica, chamada zona de conforto. E lá é tudo muito lindo. Lá você não sente dor, lá você não fica frustrada, lá você não sente raiva, lá tudo acontece. Mas lá não acontece nada também. Porque acontece só coisa para quem tá na zona de conforto, para quem não se arrisca. E aí eu ficava assim, não é isso que eu quero pra minha vida. E foi quando ela falou que lá era um eterno e se. Ah, e se eu tivesse tentado, e se eu tivesse feito, e se isso, e se aquilo, e aí seria passado. E ela falou assim, você quer ficar, e se eu tivesse feito? Eu ficava, não. Ela falava, então, você tem que se esforçar. Se esforçar na físio, se esforçar na fono, se esforçar aqui também, caminhando todo dia, mesmo que seja difícil, se esforçar na escola. Ela falava muito da escola. Se esforçar no atletismo ou no que você quiser. E nessa época que eu comecei a entender mais do mundo, sabe? E o meu pai, eu me lembro muito bem, assim, na porta do hospital, todo mundo bater palma, uhul, saiu, que tudo certo. Quanto tempo você ficou? Desculpa. Eu fiquei pouco tempo, eu fiquei uns 14 dias lá, porque tive que fazer todos os exames e no final não acharam nada. Motivo nenhum. Nenhum, não tinha nada a ver com tumor. Não tinha nada a ver com... Até hoje, não teve nada a ver com tumor. Era só mais uma pitadinha pra sua história. Pra ser Verônica. Aqui, ó, pra você. Aí aí você saiu, todo mundo comemorando seu pai. Meu pai parou assim na porta. A porta aqui, meu pai parou aqui, olhou pra mim e falou assim, quando a gente pisar fora desse hospital, o mundo vai tentar dizer o que é possível ou não pra você. Mas você vai decidir o que vai fazer e você vai ser responsável pelos seus atos. Nunca esqueci isso na minha vida. Nossa senhora, e eu também não vou esquecer mais, porque eu tô tudo arrepiado aqui. Nunca esqueci. E ele olhou pra mim e eu já pergunto pra ele, né? Por que você me falou aquilo? Por que você me falou? Ele falou, falei porque eu achei que eu deveria te falar. De repente nem ele sabe por que falou. Foi só o que veio no coração, né? Aí eu pisei assim pra fora e eu falei, vou dar o meu melhor. E foi assim, o atletismo começou com um grande amor, depois ele se tornou uma reabilitação, parte da reabilitação do AVC, porque legal. o pessoal ficava, não vai voltar, não consegue nem andar, ficava o quê? É tudo que você precisava, né? Ouvir pra voltar. Eu vou voltar a andar, vou voltar a correr. E aí começou, isso aos 15, né? O AVC foi aos 14 para 15? 14 anos, 15 anos eu comemorei que eu já estava conseguindo falar melhor e... Com 15 anos eu voltei pro atletismo, só que claramente teve que ir devagar, mas eu sempre fui muito ansiosa, ficava, quero fazer, quero tentar, quero ir. Isso, vamos só situar na linha do tempo, 2012, mais ou menos? 11 para 12? 2011, março de 2011 AVC, junho de 2011 fiz meus 15 anos e no mesmo ano eu já comecei a competir. E eu ficava assim, meu Deus, vou me tornar profissional. E aí, é isso que eu ia perguntar. Aí quando você começa a competir realmente, as Olimpíadas ou naquele momento já as Paralimpíadas, você já tinha essa ideia, esse plano de traçar ou não? Era a competição porque eu gosto de competir, porque eu gosto de vencer. Eu nem passava nem nada pela cabeça, Jogos Paralímpicos ou Jogos Olímpicos, né? Naquele momento, nada. Nada, eu sonhava com o interestadual. Que eu via lá o pessoal, eu ia na competição e eu ficava vendo lá as meninas e os meninos com o uniforme do estado. E porque tem o Interclubes, o Nacional Interclubes, e tem o Nacional mesmo, que aí vai... Você representa seu estado no Nacional. Você tem que ser o melhor do estado. São Paulo Sim. Era fortíssimo, sempre foi forte. E aí eu ficava, meu Deus, um dia eu vou vestir esse uniforme. Mas, desculpa te interromper de novo, que hoje eu tô demais. É muita dúvida. Mas nenhum momento falando de... Paralimpíada, nada. Mas digo, de esporte paralímpico também não. Tudo nem conhecia. Nem sabia que existia. Nem mesmo conhecia. Depois do AVC, mesmo nada. Ninguém nunca me falou.
Eu só fui entender que eu tive uma sequela da AVC e que eu era uma pessoa com deficiência quando me falaram do Paralímpico. E isso porque a minha família ainda ficou, oi? Como assim? Porque a história é muito doida, né? Porque existiu essa parte das competições e no mesmo ano a equipe acabou. E ela acabou exatamente porque o treinador da época, o Valdemar, ele queria fazer a parte social. Então ele queria trazer mais possíveis atletas que fossem de fora do clube. E aí começou a ter um embate com sócios. Assim, como assim trazer gente de fora para treinar aqui? Até hoje rola isso aí, um monte de coisa por aí. Enfim, até hoje eu brigo com isso. Hoje eu sei que eu tenho mais poder para falar. E aí eu fui para uma outra equipe, na época o SESI, e lá tinha Paralímpico. E lá comecei a ver, pô, mas não é só amputado e cego, não é só cadeirante. Tem outras classificações. E não era assim, eu achava que eu não conhecia o Paralímpico. Mas a primeira vez que me falaram do Paralímpico é o esporte para pessoas com deficiência. Eu não falo mais assim. E quando me falaram isso pela primeira vez, eu ficava, deve ser uma galera assim, coitadinha, magrinha, que deve estar lá só pra... Com alguma coisa aparente, né? Alguma coisa que você visse, né? Um braço amputado, uma perna amputada, ou uma cegueira. E que deveria ser fraquíssimo. Mal sabia. Foi assim que eu caí lindamente do cavalo. Entendi. E aí você, quando você... No SESI você é apresentado ao esporte paralímpico? No SESI eu sou apresentado ao esporte paralímpico. E no SESI, inclusive, eu descubro que sou atleta paralímpica. Porque o treinador também daquela época, que é o Daniel Biscola, ele pegou e eu tinha falado tudo que eu tinha tido. Falei, tive um tumor, tive um AVC, mas eu não entendi algumas coisas. Por que eu mancava tanto? Por que o meu braço vivia encurtado, que a gente chama? Por que eu tinha tanta dificuldade? Por que eu tinha espasmos que os outros não tinham? Ninguém me explicou isso quando eu saí do hospital. Entendi. E é o que acontece com muita gente. E aí, depois de muitos exames, ele falou assim, Verônica, por que você manca? Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? A primeira coisa que eu quis falar foi pedir desculpa. Porque todo mundo me perguntava como se fosse um grande erro. Na escola, na época, eu estava no colegial, eu recebi orientações de esperar todo mundo descer a escada no intervalo. Mentira. E esperar todo mundo sair de quando batesse o sinal para sair da escola, né? Pra só depois eu sair. Porque pra, não, em teoria, atrasar o... Porque eu congestionava o trânsito. Que absurdo. E aí eu não sabia o que falar naquela época. Só ficava assim, ok. Desculpa atrapalhar, né? Desculpa atrapalhar. Nossa. Hoje o quê? E aí faz questão de ir na frente, né? Oxi! E aí eu empaco mesmo. E aí paga de propósito agora. E aí o Daniel naquela época falou assim, não precisa pedir desculpa. É que eu acho que esse tempo todo você foi paralímpica, treinou e competiu como paralímpica e você treinou e competiu como olímpica, mas você é paralímpica. Aí eu, oi? Aí teve uma série de classificação, de exames, vem classificador, sai classificador, leva pra classificação, não vai pra classificação. Aí, né? Oxi! E aí foi quando eu descobri que eu tenho uma hemiplegia do lado direito do corpo, que futuramente eu também descobri que eu tinha cruzada. Então, basicamente, meu braço e minha perna direita e minha perna esquerda também, a gente descobriu futuramente, tem uma paralisia que não é aparente, mas que impactam muito na hora do treinamento. Chama hemiplegia? Hemiplegia. Hemiplegia. E é muito bizarro, porque, por exemplo, ninguém sabe disso. Eu não saberia se eu não tivesse a hemiplegia. E eu demorei para entender o que era. Meu pai e minha mãe ficavam, oi? Não peguei, não entendi. Como assim, né? Tipo, minha filha é paralímpica, né? Vamos dizer assim. Não, e mais do que isso, assim, naquela época a gente achava que pessoa com deficiência era cadeirante, cego, amputado. Tchau. E era pessoas magrinhas, assim, que às vezes, sei lá, fracas, frágeis. Minha primeira competição paralímpica foi bizarra, assim.
Porque eu ficava olhando assim pra galera. Meu Deus, não pode ser. Isso com quantos anos? Ai, nessa época eu tinha... Foi em 2013, eu tinha 16 para 17 anos. Bem jovem, né? Bem nova, mas já entendendo que o seu mundo, né, competitivo era aquele. E aí você, quando você tá falando que ficou deslumbrada, pode ser a palavra? Quando você viu... Foi. A primeira vez? Surpresa. Surpresa. Surpresa como que era tudo. E ali você falou, ali você já se encontrou nesse primeiro momento? Ou você teve uma... Eu demorei. Tipo, uma resistência, né? De olhar e falar, não, eu não me enquadro aqui, eu não me sinto pertencente a esse grupo, não sei, rolou isso? Eu não achava que eu era pessoa com deficiência, eu sentia que eu tava enganando alguém o tempo todo. Ah, entendi. Eu ficava assim, não, eu não sou PCD, eu não sou PCD, eu não tenho. Eu falei assim, pô, tenho os 2 braços, as 2 pernas. Eu só fui entender mesmo o que era e como era e aceitar lá para 2014, quando eu passei a entender como isso impactava na minha vida, como isso impactava no meu treinamento, porque altíssimo rendimento, a gente sabe, uma peninha, um suspiro pode mudar tudo, para melhor ou para pior. Imagina ter espasmo o tempo todo, ter contração muscular o tempo todo. Não tem como competir em igualdade com... Não tem. E naquela época, porque hoje... Ah, vai! Então, demorou um pouco, mas eu comecei a me sentir... Eu comecei a aceitar que eu mancava e o meu braço. Eu comecei a aceitar e entender quando eu passei a ver pessoas parecidas, iguais a mim. E eu lembro que foi uma grande jornada, né? Porque eu fiz várias classificações. E minha família não era acostumada a vir para São Paulo. A gente ficava lá em Santo André, dava para fazer tudo em Santo André, São Bernardo, São Caetano. E aí, meu pai e minha mãe me levavam assim para São Paulo. E a gente ia para classificação. E a gente via que o pessoal cochichava um pouco. E aí eu fui passando. Só que para eu competir e tentar um índice para uma competição maior, um mundial, por exemplo, um PAN, eu precisava fazer a classificação internacional. Classificação nacional só é válida para competições no Brasil, na nação, Sim. E é internacional, qualquer lugar do mundo. E pode repetir a qualquer momento. E não tinha vaga. Para fazer a classificação internacional. Não tinha. Aí ficava, não tem problema, vou continuar competindo. Só que eu queria muito tentar competir o Mundial de Jovens, por exemplo, né? E aí eu lembro que eu ficava assim, eu quero muito. Se eu tiver essa chance, eu ficava assim, se tem alguém me escutando nesse universo, se eu tiver essa chance, eu vou fazer valer a pena. E aí teve um dia que era o último dia, assim, para saber se eu ia conseguir. Basicamente todo mundo desacreditado que eu consegui essa classificação internacional. Aí eu falei, quero ir para um lugar quieto. E fui para uma igreja próxima da escola porque era quieto, porque não tinha ninguém. E eu fiquei lá e eu fiquei assim, ó, se eu ter essa chance, eu juro que eu vou dar o meu melhor. Não importa o que aconteça, eu vou continuar correndo e vou dar o meu melhor. E fiquei lá um tempo, quietinha. Eu saí, pisei fora, eu lembrei do meu pai naquele momento. Meu celular toca, era o meu treinador falando assim, como que você tá pra amanhã? Aí eu falei, não sei, por quê? Aí ele, porque vagou uma pra classificação internacional. Mentira. Vagou. Como assim, meu? Bizarro, né? Mas e aonde que era isso? Onde? São Paulo. Em São Paulo. E ainda deu essa sorte, porque eu imagino que quando você fala... É sempre, por exemplo, desculpa a ignorância do cidadão aqui, mas aí tem uma classificação internacional, ela abre, tipo, no Brasil, os atletas do Brasil vão fazer a classificação, aí é no Brasil. Os atletas de, sei lá, Papua Nova Guiné vão lá fazer em Papua Nova Guiné. Os atletas do mundo todo poderiam vir fazer aqui. Ah, poderiam vir. Vagou, teve uma vaga. Nossa Senhora. Uma vaga. Que eu não entendi se o cara não veio. Não entendi até se vagou, porque resolveram me dar uma chance. Eu sei que vagou. E eu falei, não, eu vou. Minha mãe falou, eu te levo, é isso que você quer? Aí eu falei, é isso que eu quero. Aí ela, eu te levo. Fiquei horas lá classificando.
E aí eu passei na classificação na época T38, que enfim, eu falo que essa que a gente tem que conversar um pouco sobre isso do Paralímpico, né, para ficar mais vendável. Mas que basicamente são para pessoas que têm uma hemiplegia, então uma paralisia braço e perna, considerada leve. E aí eu passei e eu ficava, não, agora eu tenho que dar meu melhor, agora eu tenho que dar meu melhor. Resumo da história. Minha primeira competição era uma competição que era chamada regional. E aí eu conquistei o ouro no 100, no 200 metros e no salto em distância. Aonde foi isso? São Paulo. Foi tudo em São São Paulo. Dei Nossa muita Senhora, sorte. A minha segunda competição foi essa competição internacional. Não, foi o nacional, foi brasileiro. Que eu conquistei o ouro no 100, no 200 metros e no salto em distância. Minha terceira competição foi uma competição internacional em São Paulo. Nossa. Uma etapa de um GP, de um Grand Prix em São Paulo, que foi onde eu consegui minha classificação. E aí eu conquistei o ouro nos 100 metros, nos 200 metros, no salto em distância e o índice para o campeonato mundial adulto. Adulto já? Com 15 para 16 anos? 16 anos eu tinha. Minha quarta competição oficial foi o campeonato mundial adulto. Tipo um mito. Nossa, cara, que da hora. E aí lá eu não era favorita de jeito nenhum. E aí eu passei das eliminatórias para semifinal, da semifinal para final. Na final... E ninguém entendia quem era a menina que chegou... Nem eu entendi o que estava acontecendo, cara. Até hoje eu fico... Até hoje, às vezes eu paro e fico... Será que foi um grande sonho? Será que em algum momento eu vou acordar? Porque foi muito bizarro. Foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Foi papo do quê? De 3 meses tudo isso acontecer? Foi muito rápido, muito rápido. E aí na final eu queria desistir. Porque eu ficava... Como assim? Explique-se. Porque eu ficava assim, caramba. Se eu perder, eu vou dar... É muito bizarro, né? Eu ficava assim, se eu perder... eu vou dar justificativa pro pessoal que falava que seria impossível conseguir conquistar um campeonato mundial. Mas, se eu for desclassificada, eu não vou ganhar, mas eu não vou perder. Então, vai ficar naquele... Você não queria arriscar? Eu tava com muito medo. E as meninas lá, tudo experientes e olhando... Não sabia nem que era câmera de chamada. Não sabia nada. E aí eu ficava lá... Ai, meu Deus, e agora? E eu tava decidida que eu ia queimar. Se eu queimasse, saísse antes do cara dar o tiro da largada, eu sou eliminada. Alguns momentos antes, entrou o cara com o nome mais difícil desse mundo. Johansson Nascimento. Atual vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Tricampeão mundial. Campeão paralímpico. Também com outras medalhas em Jogos Paralímpicos. Um dos 10 tempos mais rápidos de todos os tempos, de todo o movimento paralímpico. E meu melhor amigo hoje. Nossa. Eu não ia com a cara dele. E ele entrou, olhou pra mim, porque ele seria a corrida logo em seguida. E eu não sabia nada da história dele. E ele olhou bravo. Aí ele, por que você tá com medo? Falou altão. Sem ter trocado uma palavra com você. Olha, pra quem acredita em coisa de... É bizarro. Né, do além, de divino, o que seja, de energias superiores, eu acho que você passou por todas as provas que você passou de vida, mas eu acho que em muitos momentos você vai passar por essas provas aqui, mas você fica tranquilo que no momento certo vai ter um... E foi muito bizarro. Aí a gente conversou, eu falei, eu tô com medo. Eu tô com muito medo. Aí ele falou, minha filha, ele é lagoano, minha filha, você correu isso milhares de vezes, você fez isso várias vezes. Ao invés de você dar 50 tiros, que nem no treino, aqui você só vai dar 1. Entra lá e se diverte. E aí eu não me lembro muito da corrida, eu lembro que eu saí, aí era 200 metros, né? Aí eu lembro que na curva... tava geral na minha frente. E aí eu lembro que parecia tudo muito longe, assim. Eu tava correndo.
e parecia que a linha de chegada tava se distanciando. Em algum momento alguém gritou, não para, Verônica. E aí parece que deu um apagão. Quando eu percebi, eu tava na frente, a linha tava aqui. Eu tava, tipo, aqui, muito próximo. E eu escutava os passinhos aqui atrás. Aí eu passei, cruzei e fiquei... É isso? Tipo, e me tornei campeã mundial, Nossa recordista Senhora. mundial, recordista do campeonato mundial. Com a larga experiência de 2 anos de atletismo. De atletismo, É. então. Fiz a melhor marca da minha vida. Nossa, foi... E de lá minha vida mudou. Se fosse, assim, resumir tudo, eu ainda conquistei a medalha de prata nos 100 metros rasos. Naquele momento, o bichinho da competição, do altíssimo rendimento, me picou. Falei assim, opa, piquei, agora você nunca mais vai querer perder. Agora se vira. E aí depois mudou minha vida, porque por algum motivo os repórteres viraram e falaram assim, a menina prodígio, não me considero, eu acho que eu sou muito trabalhadora, mas começaram a me chamar de menina prodígio. Eu passei a aparecer em vários lugares, passei na Globo, na Folha, no Estadão, em todos os lugares na época. Aí quando eu voltei, a Caixa queria fechar comigo, hoje eu não tô mais com ela, mas a Caixa quis fechar comigo, eu descobri que eu teria uma bolsa atleta. Me apresentaram na época pro Sports Marketing da Nike, que é o Rodrigo Garrote. Sim, Rodrigo Garrote. E aí eu lembro que o Rô, que tá comigo até hoje, e aí eu lembro que o Rô falou assim, a Nike quer te conhecer. Aí eu... Quem é Nike? Desculpa. É Nike do quê? Nike da Silva? Quem é? Eu fiquei assim, eu ficava assim, por que eu? Eu ficava, por quê? Meu Deus, o que tá acontecendo? 2014 ganhei tudo pela frente. Bati recorde atrás de recorde. Teve uma competição que eu peguei uma prata e uma competição que eu peguei um bronze. De resto, eu ganhei tudo, bati todos os recordes. E aí, 2015 era ano de PAN, mas a gente já mirava em 2016, que era ano de Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Eu não entendi a grandiosidade de ter uns jogos no país. Hoje eu entendo. Eu também, não bizarro. Eu até hoje não entendo que... Eu não entendo ter feito parte, né? E hoje eu olho pra trás e falo, cacete, cara. Gente, foi gigantesco o que aconteceu. E na hora, eu acho que muita gente não entendeu. Não. Só hoje, quando a gente olha e fica... Hã? É isso aí mesmo. É o mesmo sentimento meu. É isso aí. Mas aí... Teve Toronto, né? Jogos Pan-Americanos. Jogos Pan-Americanos de Toronto. Em 2015 eu não tava conseguindo treinar direito, me sentia muito fraca, muito frágil, dormia muito. Comecei a fazer uns exames só pra ver como que eu tava. Ferro muito baixo, tá perdendo sangue. Perdendo sangue da onde? Vamos ver do pior lugar? Vamos começar pelo intestino, só pra acalmar o coração aqui, né? E aí descobriram que eu tinha mais de 200 tumores no intestino grosso, véspera de Jogos Pan-Americanos, véspera de Mundial que eu tinha índice, véspera de Jogos Paralímpicos e Olímpicos. Como assim 200 tumores? Mais. Meu Deus do céu. E aí era assim, a gente precisa operar. E eu passei por vários médicos. Porque pra mim, era assim, ok, a gente tem um problema aqui. Um problema consideravelmente grande. Mas o que a gente vai fazer? Eu vou morrer? Não, tem como fazer cirurgia, ok. Primeiro médico, a gente vai ter que colocar a bolsa de colostomia, você nunca mais vai poder correr na vida. Próximo. A gente vai ter que colocar a bolsa de colostomia, você vai ter que ficar 1 ano parado. Melhor que o outro. Mas não é o que eu quero. Não é o que eu quero. E aí eu fui procurando. Até que uma das minhas médicas, né, que é a doutora Andréa Jacuzier, ela me indicou um médico, que é o doutor Daniel Kruglenski, que é um monte de nome. Eu falo que eu tenho uma junta médica. Não esquece de ninguém. Todo mundo ajuda, tem que se lembrar. Depois vai reclamar, você não falou meu nome. E o doutor Daniel pegou e eu lembro que ele foi muito simpático. Ele olhou meu exame. Temos um problema aqui. Ele falou, olha, a gente vai fazer uma cirurgia. Vão ser 4 furinhos. Vai ser tipo uma laparoscopia. A gente vai abrir como se fosse uma cesárea. E vai tirar teu intestino grosso. Aí eu... E aí? É isso? É isso. E quanto tempo eu posso voltar? Depende de você. Nossa. Mas
Ele não sabia com que ele estava falando. Ele não sabia que era a Verônica Silva Hipólito. E aí, a minha mãe perguntou na época se eu podia ir pro PAN, até por causa de toda a burocracia do convênio. E aí eu fui quietinho, sem falar pra galera que eu tinha aqueles tumores. Você foi sem operar? Eu fui sem operar. E aí conquistei 3 ouros e 1 prata, 3 recordes das Américas. Refiz o índice pro Mundial, sabendo que eu já não ia. E aí, 2 dias depois de chegar de Toronto, eu fiz a cirurgia. Fiz uma churrascada, claro. Comi muito, comi todos os doces que eu tinha direito. Esse intestino grosso até o último minuto. Até o último milésimo de segundo. E aí eu fiz a cirurgia. Achava que seria bem mais fácil, mas doeu muito, assim. Minha barriga afundou. Foi difícil voltar a andar. Mas minha família, o médico, todo mundo, assim, me incentivava muito. E assim eu fui voltando de pouquinho em pouquinho, fui me entendendo. Chorei muito no Mundial, quando eu vi vários recordes mundiais caindo. Pensou em desistir? Naquela época, não. Eu pensei depois. 2016, final de 2015, quando eu voltei para a pista, eu lesionei. E comecei a tratar com o pessoal da Seleção Brasileira de Atletismo Paralímpica. Imaginava que fisioterapia era ficar parado fazendo gelo e descobri Choquinho, né? E choquinho. Descobri que fisioterapia esportiva é um pouco diferente, um pouco dolorida, né, Di? Bastante. Isso aí eu posso falar com... Tem um lugar de fala para falar de fisioterapia esportiva. Às vezes dá vontade de falar, deixa eu ficar treinando que vai doer menos do que pra muito físico. Menos, muito, nossa senhora. E aí, depois disso, resolvi trocar de treinador, véspera de jogos. Resolvi trocar de treinador, comecei a treinar com o Amaury Veríssimo, da Seleção Brasileira. E aí, fui voltando, né? Então, consegui fazer o índice. Mas peraí, da sua cirurgia para você retornar aos treinos, quanto tempo? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 6 meses mais ou menos. Já foi um tempinho, já. Mas muito menor. Quando vem uma galera conversar comigo, eu acha descobri... que foi 2 anos. Não, a galera vem conversar comigo e fica assim, como que é? Eu falei, olha, não se baseie em mim, mas for assim, assado. E dou as dicas do que eu fiz. Não tenho intestino grosso hoje, mas tenho cicatrizes que eu cuido muito bem delas, porque é parte da minha história. Aí veio 2016 e fiz o índice na última competição possível para os jogos. E aí quando veio os jogos, não fui para a cerimônia de abertura porque eu ia competir 2 dias depois. Fiquei muito triste. Isso é uma das maiores injustiças que existe com os atletas que competem, principalmente no dia seguinte. Porque 2 dias depois dá para você dar Alguns, por exemplo, a gente competiu nos Jogos Olímpicos, a gente competiu 2 dias depois da cerimônia, então a gente foi. Mas o feminino competiu no dia seguinte, então não foi. E é uma experiência única. Cara, não dá, não tem, vai ter nada, não tem ingresso para aquilo ali. Não. Desfilar lá no meio, não tem ingresso. Pra mim, deveria ser a cerimônia, esperar 3 dias e aí começam as competições. Vamos com calma. Seria mais justo. Seria mais tranquilo, talvez. Começa alguma outra coisa que o pessoal fica... Sim. E aí ficou aquela coisa lá, né? Teve o grande escândalo do Nussmann na época, que tinha pego todo o dinheiro do Paralímpico e usado nas Olimpíadas. E também tinha usado em que não era da Olimpíada, né? E a gente soube depois, porque ele foi preso, enfim. E não tinham sido vendidos os ingressos. Então ia ser o estádio vazio. Como é que ia fazer? E aí na época eu lembro que tem até um documentário muito legal sobre isso. Se chama Rising Phoenix. Só que no Brasil a Netflix catalogou como Pódio para Todos. Inclusive Netflix odeia esse nome. É capacitista pra caramba, tá? Porque o alto rendimento pode não é pra todo mundo, não. Não é mesmo, é verdade. Enfim, e a tradução, você viu, né? Sim, não tem nada a ver. Então, lá o atual presidente do Comitê Paralímpico Internacional, que é o Andrews Parsons, que era presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, ele conta o que aconteceu. Então, basicamente... Legal, eu não sabia desse documentário. É muito legal. Basicamente, conta a história de alguns atletas
em direção ao Rio, não necessariamente da medalha, mas conta o escândalo que teve. Então, para onde foi o dinheiro? O que aconteceram com os ingressos? Por que a mídia não estava toda credenciada? Por que estavam as coisas caindo aos pedaços? Então, abriu espaço até para patrocinador que não era da época. Eu lembro que acho que o Santander era patrocinador do Rio 2016. Não lembro. Eu lembro que tinha algum banco que era patrocinador do Rio 2016 e deixaram a Caixa colocar banner. Porque não tinha dinheiro. Pra poder botar dinheiro. Pra colocar algum dinheiro. E aí aconteceu. E aí eu vi aquele estádio enchendo. E mais do que enchendo, por isso que eu falo, hoje eu olho pra trás e fico, meu Deus, o que aconteceu? A galera sabia seu nome e gritava e não te olhava como uma pessoa com deficiência. Isso é muito importante pros Paralímpicos. Te olhava como atleta, que é o que somos. Torcia mesmo. Eu torcia assim, pelo loucamente. resultado, pelo não porque talvez tenha algum tipo de deficiência, pelo resultado mesmo. Não, a galera não tava lá assim, pô, vou torcer pros Estados Unidos porque é amputado. Vou torcer pro Brasil. E era o jeito brasileiro de ser, com palavrões, inclusive. Nossa, era legal demais. Mas existia uma grande dúvida de toda a comunidade esportiva de assim, o que vai ser agora da Verônica, que saiu de uma cirurgia? E tinha essa dúvida pra mim também, né? Mas aí passei eliminatória, semifinal. Será que vai ser a Rising Phoenix? Isso, será? Na semifinal eu bati o recorde mundial. Aí na bateria seguinte, na semi já você resolveu bater o recorde. A britânica bateu em cima. Peste. E aí... Foi exatamente. Xinguei de... Não foi peste que eu falei na hora. Um pouquinho mais pesado. Mas... E eu tava assim olhando de longe. E aí na final eu conquistei a prata nos 100 metros. Queria o ouro. Sonhei muito com aquilo. Mas quando eu vi a torcida, aí eu vou comemorar. E mais do que isso, quando eu cruzei a linha, bastante gente, e eu virei. Nessa que eu virei, eu vi meu pai e minha mãe, cara. Nossa. Aí, pelo amor de Deus. Aí... E aí eu lembrei lá do hospital, lá atrás. Foi no 100 a prata, né? A prata no 100, depois eu fui pro salto em distância. Lesionei no salto em distância, mas consegui uma 8ª colocação. Fui pro 400, falei, já que eu tô lesionando. O time de fisioterapia novamente, assim, da Seleção Brasileira Paralímpica, de noite, tá. Eu lá dormindo, eles cuidando de mim, pra eu conseguir correr. Aí eu fui pro 400 metros rasos, que não era a minha especialidade. Falei, cara, já tô aqui. Vamos lá, né? Vou sair pra quebrar recorde mundial. Primeiro 100 metros, tinham 7 meninas comigo. 200 metros, metade da prova, tinham 5. Eu falei, pô, vou quebrar a galera. Faltando 100 metros pra acabar, tinham 5 meninas comigo, todas as parciais de recorde mundial. Nossa senhora. A gente terminou, a 5ª colocada, a gente até a 5ª colocada bateu o recorde mundial. Então, foi a prova que bateu o recorde... Meu Deus do céu, cara. Pelo amor de Deus. Foi recorde mundial, recorde asiático, recorde europeu, recorde da Oceania, recorde das Américas, recorde dos Jogos. E você tava lesionado o quê? Posterior, abril. Como assim, meu? E eu conquistei o 3º lugar. Nossa, eu comemorei muito, muito, muito. Porque foi naqueles últimos 30 metrinhos. Cara, com a lesão na posterior. Foi. Jesus Christ. Mas foi, assim... divertidíssimo, cara. Eu relembrei o que era, eu relembrei exatamente aquela minha primeira corrida. E aí, claro que eu queria ouro, claro que eu treinei pra conquistar o ouro, mas eu comemorei muito, cara, comemorei muito, 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 muito. E aí aproveitei, fui ver meus amigos, curti aquela vila, os montes, e assisti todo mundo. Me arrependo de não ter saído tanto quanto eu poderia ter curtido, tanto quanto eu acho que eu poderia ter curtido. Mas foram momentos assim que ficam gravados de eu chegar no Parque Olímpico, o Parque Olímpico cheio, Olímpico Paralímpico cheio, e a galera te reconhecendo, e o cubo d'água lá. Eu escutava a pessoa falando, escutava assim, o cubo d'água treme quando o Daniel Dias entrar na água, ou o André Brasil, ou o Felipe Rodrigues. E eu ficava, nada.
Fui no Parque Olímpico um dia. É diferente, é brabo. Você Nossa. você competiu, Jogos Paralímpicos, mas também foi espectadora, né? Eu tive essa experiência também Aham. e, meu, isso era incrível. Você viver como atleta, então tem toda aquela tensão da competição. Claro, a gente sabe que são os Jogos Olímpicos, tudo, mas tem todo o ritual de preparação que é igual para qualquer outra prova, para qualquer outro jogo, enfim. Mas aí no final da Olimpíada. E aí depois você viveu os bastidores. Você vê o outro lado, a grandiosidade que aquele negócio. Você fala, meu Deus, essa galera que tá entrando aqui, ó, tá aqui para me ver. Então, cara, isso é muito louco, poder ter vivido essa experiência. Cara, e foi naquele momento que virou a chavinha. Que eu virei e falei assim, pera. Se isso acontece aqui, se aconteceu na Olimpíada e acontece na Paralimpíada, não é que o Brasil não gosta de esporte. Claro que não. O problema é outro, é política esportiva. E aí, cara, eu lasquei a estudar, a entender o que acontecia, a tentar entender o movimento olímpico também. Porque eu passei a entender assim, pô, cara, eu curto... pra mim, esporte é esporte. Lá na frente vai diferenciar olímpico e paralímpico. Mas é esporte. E, nossa, eu ficava assim... Se aconteceu com todos os problemas, que a gente sabe que no Olímpico também teve, e aconteceu isso... Imagina se as coisas fossem corretas. Exatamente. Exatamente, assim, o pessoal fica assim... Ai, porque a NBA... Gigantes, um show à parte. NBA, NFL... A Super Bowl também, né? Afinal, pô, ficava assim, os jogos que acontecem lá, o NCAA que acontece, enfim, as Diamond Leagues. Cara, a gente pode fazer tão grande quanto aqui no Brasil, de todas as modalidades, olímpico e paralímpico. Claro que pode. A gente tem total... E aí eu... Nossa. Segura a emoção, porque é difícil. Talvez eu não seja um cara muito capaz de falar. Eu vivo num mundo muito pequeno, que é o handball. Eu, por opção, decidi... Teve um momento ali no handball que eu vi talvez um momento de falar, vou me envolver mais politicamente. Mas eu passei por tanta coisa tão ruim que falei... Assim, é uma coisa que às vezes me traz um pouco de tristeza, mas eu falei, não quero, não vou, não preciso passar por isso politicamente para poder brigar. Talvez tivesse que ser um pouco mais resiliente nessa questão fora da quadra. Mas a porrada foi tão grande assim que eu falei, não tô afim, né? Eu tô muito perto do final da minha carreira. O handball, tudo que eu tenho na minha vida, eu devo ao handball. Mas passar por tudo isso aí que talvez eu tenha que passar para poder ajudar a modalidade, valeu. Acho que eu não tô afim, entendeu? Então, assim, é muita sujeira. E aí eu falei, valeu, só, sabe? Me afastei e hoje eu sou atleta, me preocupo muito com o meu clube, com o que eu tenho que fazer pro clube para ajudar a minha equipe, enfim. E eu deixei um pouco de lado essa história. Mas enfim, não viemos aqui para falar de mim, viemos falar de você. Não, mas eu já fico curiosa. Não, mas deixa pra lá, porque nem vale a pena. É coisa que assim, que depois que você começa a entender o fora, você entende o porquê que as coisas caminham dentro desse jeito, né? Então, deixa pra lá. E dói muito. Dói demais. Assim, eu escuto muito isso de atletas mais do movimento olímpico. O paralímpico, quando a gente fala de gestão, é algo que a gente tem que aplaudir. E vocês são muito ativos, né? Os atletas paralímpicos são muito ativos. E a gente tá cobrando para ser mais. Eu sou do conselho de atletas hoje. E a gente cobra mais para falar. O André Brasil esteve aqui, a Luísa Fiorese esteve aqui. Sabe, a galera que você vê que se posiciona, que, assim, acho que vocês passam por tantas outras coisas, além do que todo atleta comum passa, que a hora que chega lá em cima, vocês, peraí, cara. Pô, passei por tanto, acho que até inconscientemente, passei tanta coisa para estar aqui, tumor, cirurgia para tirar o intestino, AVC e tudo, para chegar aqui você fazer isso comigo, não, peraí, meu amigo, não é assim. Eu acho que tem esse lado também do Paralímpico. E tem uma grande herança, né, do que aconteceu no ciclo do Andrew, né, que foi o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro no ciclo de 2012 e 2016. Primeiro de tudo, houve uma preparação. O Andrew, ele não era uma pessoa com deficiência, ele não é uma pessoa com deficiência, mas ele é um gestor.
Então, ok, o que eu tenho que fazer? Então, ok, quem que vai estar aqui tem que entender. Um coordenador técnico tem que entender o que está fazendo. Então, ok, quem vai ser meu vice-presidente? O vice-presidente dele, que era o Misael, hoje é o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. O Misael foi atleta paralímpico de futebol de 5. E o vice do Misael é o Johansson Nascimento, que foi atleta multimedalista do atletismo. Então, a gente vai conhecendo. No Paralímpico existem algumas... existem hoje algumas facilidades, mas que eu acredito que veio desde todas as gestões trabalharam um pouco, mas a do Andrew, eu acredito que trabalhou muito bem isso, ficou muito bem claro, né? Então, os atletas, eles têm acesso direto ao presidente. E a gente sabe que se um dia não ter, a gente vai até lá. A gente tem acesso direto aos coordenadores esportivos. A gente sabe onde fica o site de transparência e a gente sabe que vai cobrar ele se algum dia tiver alguma coisa errada na transparência. É cultural, tá em vocês isso. Exatamente. Talvez porque a gente seja PCD. Eu acredito muito nisso, sabia? Talvez porque eu acho que a gente já sofreu tanto e ficava vendo o Olímpio e ficava assim... Pô, mas a gente pode ser mais forte. Só que para ser mais forte, falando do alto rendimento mesmo, a gente tem que ter uma base. Para ter uma base, a gente tem que ter um dinheiro. Como que tá o dinheiro? Por que o dinheiro vai mais para essa modalidade e não para essa? Quem são as modalidades? Então, o Conselho de Atletas, ele fala muito, os atletas falam muito com o Conselho de Atletas, a gente fala direto com presidente, com vice-presidente, com coordenadores técnicos, com gestores, enfim, a gente vai direto neles. A gente sempre tenta, o pessoal do marketing, da comunicação, quando eles querem desenvolver alguma coisa, como recentemente eles estavam desenvolvendo ano passado, né? Desenvolvendo a campanha para os Jogos de Tóquio, eles conversam com alguns atletas chaves que entendem são mais. Influenciadores. Exatamente. Né? Que vão levar o esporte paralímpico, né? Que levam no seu dia a dia o esporte paralímpico para a grande massa. Exatamente. Então, assim, o Andrew, ele foi muito, assim, é uma pessoa que eu admiro muito porque ele foi um grande gestor. E o Misael, quando veio, ele deu continuidade. E o Misael falou assim, ok, já temos alto rendimento. A gente já teve a base, então a gente já tem a próxima alto rendimento. Então agora vamos cuidar da parte social. Então a gente sabe o que está acontecendo. Sim, legal. Talvez falte isso, mas não significa que a gente fique assim, ok, tá tudo ótimo agora, a gente continua criticando, a gente continua pegando no pé. A gente tem um centro de treinamento paralímpico, que é um dos 5 maiores e melhores centros de treinamento do mundo. E a gente construiu com metade da verba do comitê, menos que a metade da verba do que o Comitê Olímpico Brasileiro tem, né? Então se a gente tiver gestões boas, que não deem porradas nos atletas simplesmente por falarem, quando estão certos, a gente conseguiria fazer muito mais no Brasil. Mas eu vi que existe ainda algumas coisas muito engessadas, sabe? Então, exatamente por isso que eu falei, ok, vou criar a Nauru. Porque um comitê, ele não pode ser responsável de tudo, absolutamente tudo. Um comitê tem que cuidar de seleções, tem que cuidar das questões da base, mas se a gente tem clubes que tem autonomia para precisam ter autonomia, né? Não e sejam não só tem. reféns de comitês, Exatamente. enfim, de entidades esportivas que são, do jeito que você falou, engessadas, as coisas realmente não andam. Desculpa. Não, desculpa eu. Fala aí. Não, e só para terminar, eu vi as entidades esportivas, elas muito, ok, tá tudo bem, tá tudo bom. E é uma coisa que eu não quero. E eu acredito que os atletas não queriam. Então, eu tinha problema com alguns gestores. Eu ficava assim, beleza, se eu tô tendo problema, talvez o problema seja eu. Só que aí eu vi que muitos outros atletas também tinham. Quando o gestor coloca o dedo na minha cara e me xinga, por um motivo de eu não ter conquistado um prêmio, eu já vi e falo assim, opa, isso comigo não. E aí foi quando ele falou assim, não, vou criar uma equipe. E aí a gente não terminou de falar da sua carreira ainda, você é muito acelerada, viu, dona Verônica? Desculpa, eu vou cantar uma...
A gente tá falando do Rio, você já chegou no Nauru que eu quero falar. Ai, teve Rio e depois teve... Aí teve Lima, né? E tem um monte de história. Vamos voltar. Então vamos lá. Rio, você Rio, conquista as 2 medalhas, né? A de prata e a de bronze. falo que eu vou arrebentar no ciclo de Tóquio. Já colocava lá, hashtag Tóquio 2020. Todo mundo, ninguém esperava menos que isso, né? Mas enfim, aí conta a história. 2017, tumor volta na cabeça. Faço cirurgia. Talvez ela foi uma das piores cirurgias que eu já passei, uma das mais doloridas. Ali que eu comecei a pensar em desistir. Você diz do pós-cirúrgico. Do pós-cirúrgico, porque doeu muito, cara. E Era no mesmo lugar do outro. Do primeiro. um pouquinho do lado, mas foi com outro médico. E aí eu volto em 2017. Resumindo a história, foi essa, assim. Tumor volta, faça cirurgia, convênio não cobre. Tinha. Inclusive, vou falar. Estamos Fala aqui. aí, fala aí da manda bala aí, manda bala. A gente tinha um convênio do Bradesco. Todos os atletas olímpicos e paralímpicos tiveram um convênio do Bradesco. Eu lembro disso. Houve uma enrolação. A gente descobriu o tumor final de 2016. Houve uma enrolação gigante do Bradesco. Gigante, gigante. Eu lembro que, sei lá, era até dia 31 de não sei quanto a validade. Gente, mas a validade... Não, pode ficar tranquila. Burocracia. Dia 1º do mês seguinte, eu não me lembro se foi em 2016 ou se isso já foi em 2017. Se foi 1º de janeiro, primeira semana de janeiro. Eu lembro de ter recebido a ligação, assim, o plano de saúde recusou porque disse que você não tem mais direito. Venceu, não renovaram. 100 mil reais. Mentira. Foi um pouco mais. Foi um pouco Mentira. mais. E aí, por exemplo, o Comitê Paralímpico entendia que isso, se você não estava coberta, é amanhã mesmo, cada um com seus problemas. Não, eles não entenderam desse jeito. Eles fizeram tudo, possível e impossível naquela época. Eu me lembro muito bem disso. E eles falaram que poderiam reembolsar algumas coisas, mas mesmo assim eu teria que pagar um valor muito próximo de 100 mil. Meu Deus. Mas assim, o comitê fez tudo, assim, o comitê brigou, o comitê ligava, assim, mas aconteceu. Reembolsaram algumas coisas, anestesista, uma parte do médico, só que as Mas peças o grosso, caras... o grosso. E aí foram próximo de 100 mil reais, por isso que eu falo que o esporte me salvou. Tirando exames depois. Porque exame meu não era assim, 100 reais o exame. É sempre algum... ressonância, mas a ressonância com a máquina X do não sei o quê. Sei até falar os valores. Tem nome e sobrenome. Colonoscopia e endoscopia que eu fazia de 4 em 4 meses, com biópsia ficava próximo de 6 mil reais. A ressonância, ela ficava muito próxima de 1.700, 1.900. Isso quando era somente uma parte e não era com urgência. Internação, cuida. Então foi assim que eu falo que boa parte do meu dinheiro foi, mas eu também falo que foi aí que o esporte me salvou. Porque se eu não tivesse tido todos os patrocínios que eu tive, eu não tivesse recebido a bolsa que eu recebi, se eu não tivesse tido consciência financeira, que foi algo que eu sempre tive, eu não sei se eu tava aqui pra contar a Você não história. conseguiria pagar a sua cirurgia. E ainda depois eu voltei a correr, 2017, final, tumor volta na cabeça. Então, peraí, vamos lá. Erro cirúrgico. Não, calma aí que agora o negócio ficou sério. 16 acaba você com as 2 medalhas paralímpicas. Lindo. Descobre o tumor. Aham. Faz a cirurgia para retirar o tumor. Início de 2017. Pós-cirúrgico terrível, muita dor e tudo. E Muita dor, achei que ia morrer. retorna para competir em 2017 mesmo. Retorno pra competir, faço tempo consideravelmente bom. Tá. E aí no final de 2017 você descobre que esse tumor voltou por um erro médico? Existem várias pessoas, existe assim, voltou porque era pra voltar, e teve uma vertente que falou, voltou porque foi erro médico. O que aconteceu foi assim, boa parte da minha hipófise tinha ido embora. E boa parte do tumor tinha ficado.
tirou o negócio errado, assim, a Então, grosso modo? até hoje eu não sei o que aconteceu. Até hoje, às vezes aquela dúvida, o famoso porquê. Que a gente tem vontade de gritar por um porquê? O porquê que tá acontecendo? E eu fiquei com muita raiva. Eu fiquei muito magoada. Eu fiquei sem chão. Eu ficava assim, será que esse é um sinal do universo? Da mesma forma que lá atrás eu tive a classificação, um sinal falando, para. E eu lembro de ter falado muito com meu pai e com a minha mãe. Desabafei muito com o Johansson, que é o meu amigo de vida. E aí ele falou que não sabia assim, ó, não sei que resposta posso te dar. Eu sei que você pode decidir o que vai acontecer. E do que você decidir, eu tô contigo. Eu lembro perfeitamente. Eu falei, vou operar. Voltei pro meu primeiro médico. A gente fez cirurgia, o comitê assumiu parte dessa cirurgia. Eu assumi parte da outra da cirurgia também. Faço cirurgia 2018. E aí eu falo que foi um dos... Eu lembro perfeitamente. Dr. Marco Túlio, o amor da minha vida, eu falo. Dr. Marco Túlio falou assim, Verônica, cirurgia você já sabe, você já conhece. É assim, assim, assado, vai ser pelo nariz, piriri, pororó, pururu. Existem casos muito raros que, para aliviar uma possível pressão da cabeça, a gente tem que colocar uma cânula nas suas costas, sobe pelas suas costas e entra aqui na sua cabeça. Mas é muito raro, piriri, pororó, pururu, beleza. Cara, tudo que tinha que acontecer, aconteceu. Acordei com a cânula, tive que ficar um bom tempo de deitada, assim, deitada literalmente. Eu não podia levantar pra ir ao banheiro e eu não podia deitar 100%. Eu ficava recostada. E de barriga muita pra dor, cima. muita dor, barriga pra cima, só podia ficar daquele jeito, não podia virar tinha, depois de um tempo me autorizaram a virar e virar devagar e parecia que tinha algo, mexendo tinha água no mundo, na né? minha cabeça. Cara, foi horrível, 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 eu só chorava. Minha mãe e meu pai lá firme e forte de tudo. Ligava pro doutor, ficava assim, por favor, vem aqui, me ajuda. Aí eu ficava, me dá morfina, faz alguma coisa, por favor. E nada melhorava a dor. Nada. Mas aí aquele famoso passinho por passinho, sabe, cara? É muito difícil falar isso. É muito fácil falar, mas é muito difícil quando acontece. É o processo. E aí, comemorou que conseguiu comer e não vomitou. Comemorar que conseguiu virar, comemorar que tirou a cânula, comemorar que conseguiu andar. Eu tive que reaprender a andar, cara. Eu tenho um vídeo meu que eu tô andando assim, recostada, e eu tô andando assim. E tava atrás de mim, minha mãe filmando, mas ela atrás de mim, meio que assim, pra segurar. E as enfermeiras tudo olhando assim, tipo, ela conseguiu levantar. Tudo era uma mini vitória, né? E eu ficava, não vou voltar a correr, eu decidi, eu vou voltar a correr. E assim a gente foi voltando. Só que eu não entendia a questão da hipófise, né? Entre uma pequena aula de biologia agora. A hipófise é conhecida como a glândula mestre dos hormônios. Então, todos os hormônios femininos, masculinos, GH, tudo, cortisol, tudo... Ela é a grande mestra de tudo. Eu não tinha mais uma hipófise funcionante. Então eu passei a tomar corticoide. E passei a tomar corticoide. Como minha hipófise não funcionava, minha tireoide entendeu que não tinha por que funcionar. Foram mais de 20 quilos em menos de uma semana. Meu Deus. Então foi bem dura essa época. Nossa senhora. E isso aí 2018, né? 2018. E aí, claramente, fui tentar voltar. Tive que primeiro reaprender a andar. Primeiro que já foi difícil reaprender a andar. Só que chegou um momento que eu não me pesava mais na balança, porque eu ficava assim, cara, eu não consegui, eu não tô comendo. E tô ganhando peso. Ganhando peso. E começou muito aqueles cochichos, sabe? Tá muito gorda, não vai voltar. Tá isso, tá aquilo, piriri, pororó, pururu.
E aí cada vez mais eu ficando, eu não vou conseguir voltar, não vou conseguir voltar. E aí eu lembro, o Johansson sempre me apoiando, o Matheus Evangelista também, meu amigo de vida, assim. Quando ele via que eu tava mal, ele agachava e falava assim, isso não é a Verônica Hipólito. A Verônica é uma outra pessoa. E aí eu vou voltar. Aí eu voltava. Mas foi muito difícil. Perdi um outro mundial, porque o mundial de 2 anos, perdi um outro mundial. Até um dia que eu tive coragem, eu falei assim, cara, eu tenho que encarar, eu tenho que voltar. E eu tirei uma foto no espelho, assim, com a minha barriga enorme. Cara, eu juro pra você, parecia que eu tava de trigêmeos de 8 meses. Era bizarro. Minha bochecha, hoje eu olho de um tamanho gigante. E aí, eu falei assim, já que existem muitos cochichos, postei. Já que existem muitos cochichos, eu vim aqui contar o que tá acontecendo. E contei. E aí acertar remédio, como que vai fazer, piriri, pororó, pururu. Encontro uma doutora que é uma das melhores, que é a médica referência no Brasil e na América Latina, que é a doutora Nina Mussolino, uma neuroendócrina. Ela acerta a dosagem do meu remédio. Eu começo a entender esse meu novo corpo, mas não aceito. Até hoje eu estou no processo de aceitação, porque foi tudo muito repentino. Entendo que começa a lesionar muito em treino. Tenho fratura por estresse nas 2 canelas. Tenho tendinopatia nos 2 tendões calcâneos. E aí eu entendo que isso acontecia porque eu não tinha GH. E eu posso entender que o GH não é só para crescer, que o GH é recuperação muscular. Eu tinha 0. Entendi. Então começa a vir um monte de lesão decorrente ao problema na sua hipófise, que foi lá naquela de 2017, lá do Bacana. Então era assim, tudo pra eu desistir. Mas o meu treinador, Amor Veríssimo, na época, é Fábio Dias também, que hoje é meu treinador também, é meu treinador solo, Fábio Dias. Sempre conversando muito comigo. E aí teve a primeira competição, em 2018 ainda. E eu ficava assim, nossa, eu espero que não tenha ninguém. Eu lembro desse jeito, espero que não tenha ninguém. Porque eu não acho que eu vou correr bem. Arquibancada lotada. Como ninguém queria ver Verônica Hipólito de volta? Então, foi exatamente assim, arquibancada lotada. E eu vi a galera, todo mundo assim, olhando. Assim, era diretamente pra mim. E eu abaixava, assim, a cabeça. E aí eu escutava os cochichos, né? Eu escutava, a Verônica vai correr. Ei, a Verônica vai correr. Será que ela corre? Não, vai queimar. Verônica vai correr. Não, não vai correr, não. E eu escutando. E eu ficava assim, calma. Aí eu ficava assim, eu não teria coragem. Eu não teria isso. E aí teve uma pessoa que eu escutei falando assim, dessa vez a Verônica não volta. Ela não vai conseguir. E aí alguém muito próximo, acho que escutou também, gritou, a Verônica volta, porque ela sempre volta. E aí, nem sei quem foi. E aí eu corri, fiquei em último das últimas. Foi um tempo horrível, pelo que eu fazia, uma corrida horrível. Mas eu lembro que todo mundo assim olhava. Como ela fez isso, né? E aí, uma galera vinha me abraçando, eu chorei muito. Eu chorei por desespero, de assim, será que eu vou conseguir voltar? E ao mesmo tempo de alegria, eu voltei. E eu tava assim, batendo. Era vários pensamentos na minha cabeça. E tava um turbilhão. E aí começaram a me abraçar. E aí eu ficava falando, desculpa. Aí pegou um treinador e falou assim pra mim, Verônica, você sempre volta. Não era nem meu treinador. E aí meu treinador depois veio falar comigo, eu fui recebendo abraço, falando assim, você voltou. Ninguém para a Verônica Hipólito. Imparável, piriri, parará, imbatível. E ia passando e foi... E eu falei, eu vou continuar. Aí eu falei, se esse é um sinal do mundo mandando eu parar, eu lembro que eu pensei exatamente isso. Se esse é um sinal do mundo mandando eu parar, sinto muito que esse eu não vou escutar. Da classificação, eu Errou! Errou, bicho! Meu Deus do céu, e voltou. E aí 2019, e aí 2000... E assim, com canela quebrada, bicho. É, porque ainda tem as lesões de... E aí 2019, fui por PAN,
Conquistei na última competição possível o índice pro PAN, chorei como se não houvesse amanhã. Conquistei a vaga pro Mundial no PAN, que era a última das últimas competições. No PAN, foi minha mãe, meu pai e meu irmão. E 3 amigos, que inclusive é um dos sócios fundadores desculpa. É um dos fundadores do time Nauru também, que é o André Nogueira e a família dele. E aí, a primeira prova era 200 metros, eu falei assim, pessoal, não precisa ir não. Não vai ver não, porque eu não sei se eu vou ganhar. Vai aproveitar a Lima, vai aproveitar o país. Minha mãe falou assim, não, a gente tá aqui pra te assistir, a gente vai te assistir. Não sei os outros, eu, seu pai e seu irmão, a gente vai. E eu ficava assim, cara, eles estão aqui, bora lá. Eliminatória, semifinal, final. Pei. Era o que tinha. Eu ficava assim, ó. O máximo que pode acontecer é eu ficar em 8º lugar. Mas assim. Ficava assim, meu Deus. Se eu conseguir um pódio. Eu sei que é muito impossível, mas se eu conseguir. E aí eu saí muito forte. Quando faltava 50 metros para terminar, eu sabia que eu ia conquistar a prata. E aí eu chorava. E Tamile. 100 metros, prata. Revezamento 4%, prata também. E eu falei, próximo vai ser só de ouro. E aí vou pro Mundial, vou até a semifinal no Mundial. E falo, agora eu vou treinar. Por que eu falei isso? 2019, 2020, pandemia. Meados de 2020. Eu lembro direitinho. Meados não, foi início de 2020. A pandemia? Na pandemia. Março que fechou E logo tudo. no início também da pandemia, eu lembro de ter feito exame de rotina, um exame de sangue. Eu vou pegar o exame e vou abrir, como eu sempre faço, né? Já entendo meus exames. Sim. Abri, olhei, liguei pra minha médica, a doutora Nina Mussolino. Aí falei, doutora, o tumor voltou na cabeça. Como assim, meu? Foi. Meu Deus. E ela, não pode ser, piriri, vamos fazer ressonância. Aí ela viu o exame, ela falou, não, vamos fazer uma ressonância. Pediu ressonância porque ela achava que já tinha tumor. O maior tumor que eu já tive. Tipo ontem, isso. 2020. No meio da pandemia. Sem convênio, um monte de tudo fechado, tudo né? fechado. Não sabia se ia ter jogos no mesmo ano ou no ano seguinte. Aí, de novo, ficava, não, vou dar um jeito. Enfrenta, de novo. Mas claro que a gente fica... Porra. Eu tô puto aqui, você então, contando, meu, imagina vivendo. O pessoal acha que às vezes é zoeira, aí você fica assim, gente, não aconteceu. E aí eu fiz um convênio, e aí... Trabalho muito, inclusive. Me contratem pra palestra, pra clínica. Pra tudo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu preciso pagar meu convênio. Boa. E aí, no final do ano, eu entrei pra fazer a rádio, talvez uma radiocirurgia, e aí entrei numa radiocirurgia que se tornou quase uma radioterapia, ou seja... Em 2020, final de 2020. Final de 2020, então era muito forte, só que seria dividido em várias sessões, porque era perigoso, os médicos viram que poderia ser perigoso pra minha visão. E aí foram 30 dias parando só sábado e domingo, saindo de Santo André, indo lá pro Hospital das Clínicas, conhecendo histórias, conhecendo pessoas, ficando mais forte. Aprendendo um pouquinho mais, tendo dias não tão legais, tendo dias muito legais, ficando enjoada, aprendendo com esses enjoos, aprendendo que é uma radioterapia, uma radiocirurgia, vendo gente que estava no primeiro tumor e gente que estava no segundo com tumor que era 5 vezes o tamanho do meu. Conheci de todo mundo um pouco, mas no primeiro dia que eu fui foi muito marcante para mim. No primeiro dia que eu fui, uma senhorinha lá tava batendo um sininho. Aí eu, e eu falo, já vamos parar. Isso aí eu já sabia o que era. Que droga é essa, gente? Que estão batendo um sininho que tá colado na parede.
E todo mundo aplaudindo por um sino. E aí, no mesmo dia me explicaram, porque quando você termina a radioterapia ou a quimioterapia, é um novo início. Então você bate o sino e sai daqui como novo início, nova. E eu quero bater esse sino. Quero bater esse sino um dia. E aí, E eu planejei todo o meu discurso. No último dia, coloquei um cartazão assim no meu carro. Virei amiga de todo mundo lá. Coloquei um cartazão no meu carro. Última sessão de radioterapia. Aí fez a buzina, Eu falei, quero viver tudo. E aí, postei. E aí, quando eu cheguei lá, peguei todo o meu discurso, joguei fora. Falei, vou falar com o meu coração. Melhor coisa a se fazer. E falei, eu lembro de ter batido o sino. Chegou como recordação pra mim, exatamente assim, de tantos meses atrás. Eu nem lembro nem a quantidade de meses. Terminei dia 5 de janeiro desse ano. Mas chegou uma recordação pra mim do dia que eu descobri que tinha o tumor de novo. Que era uma conversa que eu tive com o meu psicólogo. E eu tava chorando, assim. E aí, outro vídeo que veio junto, que eu tava mandando recado pra mim mesma. Falando assim, Verônica, não sei como você tá hoje, mas eu espero que você esteja melhor do que eu tô hoje. Nossa senhora, que legal, meu. E aí eu falava, assim, comigo. E aí eu fiz uma montagem. O dia que eu tava chorando e o dia que eu bati o sino. Eu falei, toda vez que eu me sentir fraca, eu vou ver esse vídeo. E aí eu fui voltando. Aí muita coisa aconteceu depois disso, sabe? A pandemia continuou, tive que tomar todos os cuidados. Voltei a treinar no Centro de Treinamento Paralímpico. O treinador Fábio Dias, eu decidi que eu iria treinar com ele. A professora Mauri falou, vai firme, acredita, vai dar certo. Fábio foi contratado pela Nauru. Nauru foi criada, conseguimos um patrocínio, que a gente conseguiu um patrocínio, conseguimos um outro apoiador, e a gente vai batalhando esse mundo, assim, vai melhorando a marca cada vez mais. E aí... A sensação que eu tenho, falando com você, é que as suas batalhas, você escolhendo elas ou não, ou elas te escolhendo, são sempre gigantescas. E que, como num filme, talvez de conto de fadas, você sempre vence. Né? E eu tenho certeza que, e assim, eu sou um cara extremamente emotivo, estou extremamente emocionado falando com você, porque eu vejo emoção nos seus olhos, eu vejo que tudo isso que você passou, que o esporte fortaleceu, e que assim, você sabe que as batalhas que você teve foram gigantes, e que você sabe que muitas estão por vir, né? Esperamos que não no campo da saúde, que o da saúde a gente já resolveu, pelo amor de Deus, mas que as batalhas profissionais que você está buscando, que é o time Nauru, por exemplo, né? Que é o seu empreendimento, que é uma esperança de mudança do esporte paralímpico, né? Acho que é uma sementinha que se planta para melhorar ainda mais o esporte paralímpico. E olímpico. Vou também. Bater de frente. Boa. Perfeito. Só não sei quando. Perfeito. Mas, deixa eu só mas é a sementinha. A sensação que eu tenho é que é essa, que por mais que as suas batalhas sejam gigantescas, você traz elas aqui no nosso papo, obviamente no dia a dia eu imagino que seja uma coisa muito pesada, mas você traz com uma leveza, sabe, com uma serenidade, com uma coisa de passar para os outros que fala, cara, dificuldades, e eu vou te confessar um negócio aqui do fundo do meu coração, Verônica, hoje eu não acordei num dia bom não, eu acordei com um dia assim, as coisas não estavam funcionando meio sério, não estavam, na verdade até eu pegar meu celular aqui, depois que a gente acabar aqui, as coisas não estavam funcionando bem profissionalmente, e conversar com você, cara, por que hoje você veio aqui, né, por que hoje que eu não acordei bem, você veio falar que, cara, eu tô me sentindo, assim, mal por um lado, porque falar, cacete, olha o tamanho dos meus problemas, e por outro lado, falar, cacete, cara, que força que você me deu, tipo, que coisa boa que foi falar com você, que foi conversar com você, que foi ter você aqui no Pod Esporte contando toda a sua história, porque muita gente te conheceu nas transmissões, você ficou muito mais blogueirinha do que já é, nas transmissões da Globo, do Sport TV, enfim, da Globo. Me chama de novo, Globo. Chama ela, pelo amor de Deus, chama nós também. Chama nós, chama nós. Ó, tô falando que vai ser a melhor dupla que vocês vão ter. Fazer collab aqui. Mas
sabe, as suas coisas são, sabe, sempre com leveza, sempre com, né, meu irmão, tá aí o problema, meu irmão. Bora, resolve, que não tem muito o que fazer, não. Tem que bater no peito e sair jogando, sabe? Com fraquezas, com momentos de tristeza, mas, meu... Tem uma coisa que minha mãe me falou lá atrás também. Ela tava falando sobre essa questão de problema, né? E ela falava muito direto e reto, assim... Eu tenho um problema, Verônica. Você tem um problema, seu pai tem um problema, qualquer pessoa lá fora tem um problema. Vai ali na janela, qualquer um que passar, qualquer coisa que se mexa tem um problema. Animal, gente, tem um problema. O ponto é, como é que a gente vai lidar com isso? E aí, eu passei a tratar muito dessa questão de problema-solução, sabe? Eu sempre falo, eu tenho um problema, você tem um problema. Eu tenho uma solução, em algum momento vai aparecer, e você também. Se vai ser uma cirurgia, se vai ser uma venda, se vai ser uma outra compra, se vai ser estudar mais ainda, eu não sei. Mas em algum momento vai ter essa solução. E não é porque... Não é o que o meu problema parecer maior ou menor que isso inviabilize o seu. Ou que o contrário aconteça. Entendi. Por isso que às vezes eu sempre fico, né? Meu treinador, o Fábio, ele fala que ele me acha muito forte. E eu falo que eu acho ele e os meninos muito fortes, né? O pessoal fala de todas essas cirurgias. Cara, ó, eu tinha que passar por isso. Pra mim tem o tumor, tem a cirurgia. Eu tenho a condição de fazer a cirurgia. Claro que tem várias porradas que a gente toma no meio. Pô, ter paga a cirurgia... o comitê ter que assumir a outra cirurgia também, o convênio ter saído do nada, o valor dos convênios que estão, enfim, o valor dos remédios do jeito que estão, é difícil pra caramba, cara. Só que eu tenho a condição de trabalhar, eu tenho a condição de conseguir ter tudo isso. Só que pra mim, eu acho muito forte, quando eu vejo o Washington e o Thomas treinando, que são meus parceiros de treino. Cara, eu lembro de ter visto eles a primeira vez, a gente correndo assim no morro, fazendo subida, e eu escorregava, eu ficava meia hora no chão. Ai, meu Deus, eu escorreguei, como eu queria uma pausa maior. E eu vi eles escorregando. O Thomas deu uma risada e saiu. O Washington deu uma risada alta e saiu pra correr. Porque essa era a solução deles. Ou eles iam ficar no chão ou eles iam correr. Sim. E eu não sei qual é o seu problema, mas eu sei que tem uma solução. E provavelmente se eu souber o que é, eu vou ficar, cara, eu sou fraca pra caramba, mas eu vou pegar agora, eu vou ser forte que nem o Di também. Eu vou ser porreta, eu vou conseguir também atingir várias coisas, eu vou conversar com ele, eu vou aprender piriri, pororó, poruru. Você acha a solução? No final das contas... Acho que todo mundo acha. Acho que todo mundo acha. E aí a Nauru, ela nasceu de um momento triste, mas para criar momentos felizes, porque o esporte ele me salvou várias vezes. E eu falo sempre, o esporte salva. O esporte salva no alto rendimento, o esporte te salva na iniciação, o esporte te salva numa base, o esporte te salva de uma depressão, o esporte te salva de ansiedade, o esporte te salva de tudo. Porque, como sempre falam, a medalha é uma jornada do esporte, mas a jornada é muito maior. A medalha é linda, cara. As competições que você conquistou, que eu conquistei, a gente vai pegar aquilo lá e vai moldurar. O uniforme de Rio 2016 tá lá, ninguém mexe, cara. Eu não vou dar pra ninguém. Aquilo eu não dou pra ninguém. Mas eu entendo que eu fui salva lá no primeiro tumor. Primeiro, eu fui salva antes dos tumores, que eu era tímida, eu não falava com ninguém, eu tinha medo de pessoas, eu tinha muito ataque de pânico. Foi a primeira mudança que o esporte fez na sua vida. E o esporte me salvou. E o esporte me salvou de novo depois do tumor. E me salvou de vários momentos. E vai continuar me salvando. E eu acho que todo mundo tem que ter isso. E então não entra na minha cabeça o Brasil ser do tamanho que é, ter o material humano que tem, ter a criatividade que tem, e o esporte mesmo assim, a gente vê gente catando um monte de coisa no chão, assim, catando as migalhas. Não entra na minha cabeça, a Nauru começou como um clube, principalmente pensando mais no Olímpico do que no Paralímpico.
Não entra na minha cabeça um clube receber 50 milhões de reais e prometer para um atleta 5 mil reais e na hora do repasse vir 3 meses de 1.800 e os outros meses se vier lucro. Não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça gestores pegarem e ficarem dando porradas em atletas ou em quem é justo. Não entra. É difícil mesmo. E talvez eu não entre nesse mundo assim tão obscuro. E eu acho que, Mas, assim, acho que a Nauru, como você disse, a Nauru ela veio para realmente mudar esse, né, nasce com essa missão, né, de tentar mudar esse prognóstico do esporte no país, mas em geral uma sementinha que está sendo plantada e que a gente espera que realmente floresça e sirva de exemplo para outras pessoas. Quem quiser conhecer mais da Nauru faz como? Acha onde? Site, Instagram, o que tem? @time Nauru e colocar time Nauru. A gente tem site, Instagram, LinkedIn, tem tudo nessa vida. Então, ó, quem apoia, quem patrocinadores, tudo que, né, tiver aí para ajudar o time Nauru e também você que não conhece ainda o time Nauru, @time Nauru. Vou deixar a descrição aqui do site embaixo. Obrigada. No link, tá? Verônica, 1h35 de conversa. Isso porque a gente ainda vai resenhar agora. Você é demais. Eu tenho que pegar minha filha ainda e levar ela no patins. Vai, vou tomar bronca em casa ainda. Mas eu queria te agradecer demais esse papo, pelo seu tempo, pela sua história, pela inspiração que você é para os atletas paralímpicos, olímpicos, o que sejam. Quem te acompanha no dia a dia sabe, você é uma peça rara também, além de tudo divertidíssima. Quem gosta de esporte com leveza, com rendimento, com tudo aí nesse mix, fazer uma propaganda pra você pro Big Brother, se você quiser. Provavelmente a gente vai ter o primeiro atleta no pódio, viu? Agora. Então. Eu tô sentindo que o PA tá ali pegando aquele pódio. Vamos ver, mas espero que você tenha gostado. Foi um prazerzão Amei, te receber, tá? Obrigado. Deixe seu recadinho final aí. Eu só quero agradecer. Eu tava muito ansiosa por esse momento. Eu fiquei muito tensa, inclusive, muitas vezes. Mas foi muito divertido. E, acima de tudo, eu acredito que da nossa forma a gente continua fazendo bem pro esporte. Então, talvez... Eu tenho 2 recados. Um recado para todo mundo. O esporte salva, ponto. Acredita no poder do esporte. E se é para acreditar no poder do esporte, se una aos atletas, se una às pessoas de bem e vamos fazer o esporte acontecer de verdade. Porque a gente tem condição. E isso vai se tornar uma medalha, mas isso também vai se tornar naquela criança de comunidade que vai ver que pode. Isso vai tornar naquele empreendedor que vai ver que pode. Porque o esporte, ele é muito mais do que somente a medalha, somente a iniciação. O esporte é educação, o esporte é inclusão, o esporte é cidadania, o esporte é saúde. O esporte são todas as coisas lindas e maravilhosas nesse planeta. E espero que vocês tenham gostado, se divertido. Eu gostei demais. Gostaria muito de contar uma piada, mas não sou boa de piadas. Sou péssima. Mas é isso, muito obrigada a todos. Obrigada, gente. Acho que todo mundo curtiu demais. Parabéns por tudo, tá? Obrigada. E você que acompanhou mais esse episódio do Pod Esporte, não esquece de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, na Olá Podcast, no Spotify, em todos os canais que a gente está, no Deezer também, tá bom? E manda esse conteúdo para todo mundo, que todo mundo precisa conhecer a história da Verônica, que é uma história incrível, tá bom? E para você que fica aí, valeu, um abraço, fui!